É isso aí, pessoal. Pretensão só não basta, tem que fazer a lar Star Wars, né? E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente finalmente vai pro primeiro episódio da série Um Mundo Melhor é Possível. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a democracia, pessoal. Democracia, o poder do povo, né? O que é o poder do povo, né? Ou o que se propõe a democracia? A democracia, ela se propõe a ser a representação da vontade das pessoas, né? A representação da vontade do povo. Mas é isso mesmo que acontece, pessoal? Não, não é. E por quê? Bom, basta nós olharmos no nosso dia a dia, coisa e tal. Você, algum dia, já, por exemplo, decidiu se sua rua deve ou não ser recapeada? Você já participou da formulação de alguma lei? Você já votou contra e vetou o aumento dos deputados e vereadores? Creio que não, né, pessoal? Talvez alguns de nós já participou de alguma audiência pública, já mandou um e-mail para um deputado, coisa e tal, já até conversou com alguns, como é o meu caso, e, bom, fica aí. Na hora de decidir, quem decide? Quem decide são eles, não somos nós, né? Bom, mas e aí, qual o problema disso, né? Bom, pessoal, o problema disso é que a classe política, quando se torna profissional, ela se torna uma classe em si mesma, né? Ela se torna uma série de pessoas que têm o famoso poder para aumentar os próprios salários, para beneficiar as próprias empresas, enfim, para fazer toda essa série de coisas que pode beneficiar e vai beneficiar eles mesmos, né? Ah, mas só tem político ruim? Não, pessoal. Existe algumas pessoas legais, coisa e tal, só que o mecanismo da política ele é feito de tal forma que essas pessoas elas se mantêm em cargos baixos, vereadores, por exemplo, eu já conheci alguns legais, e quando propõem algo que mude radicalmente as estruturas, simplesmente é ignorada, né? Porque a cúpula dos partidos, que é toda aquela, vamos dizer, máfia mesmo, que controla os partidos, não vai permitir, e a cúpula manda na subbase, né, vamos dizer que são os deputados ou vereadores não vão votar naquele projeto que não interessa à cúpula, né? É assim que os partidos são organizados hoje em dia, ou pelo menos boa parte deles. Os que não são organizados assim, creio que eu só conheço um, não tem representatividade política porque não faz acordos com a burguesia, não tem espaço de propaganda na TV, não tem as formas de convencer o povo em geral e eleger seus próprios eleitos. E indo mais pra frente, pessoal, vamos pegar como exemplo o PT. O PT começou muito bem, né, com as comunidades de base, coisa e tal. Era um partido de baixo para cima, só que eles viram que aquele discurso todo não ganhava votos. E o que eles fizeram? Começaram a fazer acordo com empresários, Caixa 2 e assim por diante. E começaram a ter, logicamente, mais dinheiro e logicamente mais espaço na mídia para conseguir eleger os seus políticos. Só que a partir desse momento que eles têm rabo preso, eles já não podem mudar nada. É novamente o capitalismo moldando as ideologias e os ditos representantes do povo para os seus propósitos. Hoje vocês podem ver o que o PT virou. Bom, mas aí você vai falar, mas e aí? Não dá pra fazer nada então. Sim, pessoal, dá pra fazer e, desculpa a demora, é essa a proposta desse vídeo. Esse vídeo é sobre democracia direta. Mas alguém pode falar, né? E eu acho uma questão justa e boa de se colocar, porque é uma questão prática, né? Atualmente no Brasil, só um momentinho que eu vou ver quantos somos. Um momento. Atualmente no Brasil, pessoal, nós somos
Aproximadamente, isso aqui são dados de 2007 que eu peguei, se não me engano, no IBGE. Somos 184 milhões de pessoas. Isso deve estar um pouquinho mais alto hoje, né? Deve estar beirando os 200 milhões, por aí, né? Mas enfim, somos 184 milhões de pessoas. Como organizar essa quantidade gigantesca de pessoas com o voto direto? Como que 184 milhões de pessoas vão discutir projetos, vão votá-los e vão, ainda mais, vão contratar as pessoas ou vão nomear as pessoas para executar essas decisões, né? É muito simples, pessoal, vocês vão se surpreender. Em computação existe uma... Eu sou programador, tá? Como eu disse, programadores... Enfim, deixa pra lá. Em computação, pessoal, tem uma estrutura de dados chamada árvore. A árvore, ela pode começar, e nesse exemplo vamos começar assim, com um tronco. Esse tronco ele pode se bifurcar ou se trifurcar, enfim, mas vamos considerar a bifurcação, tá? E esse galho que veio desse tronco que se bifurcou, pode se bifurcar também e assim por diante. Pessoal, usando essa estrutura de árvore para organizar a sociedade toda, nós conseguiríamos discutir qualquer projeto de lei, tanto em nível local, quanto em nível estadual, quanto em nível nacional, em um mês. Ou menos ainda. Como? Eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, pessoal, vamos lá. É necessário organizar a sociedade no que a gente chama de comunas. Oh, comunas! Comedor de criancinhas comunistas! Oh meu Deus, os russos estão voltando! Não, pessoal, não é nada disso, tá? Comunas, é que esse nome ficou estigmatizado, e ainda mais a brasileirada pegando os preconceitos estadunidenses, né, que são bem difundidos, logicamente, né, para chamar comunista, coisa horrível, mas enfim, vamos em frente, né? Pessoal, comuna hoje é como se fosse o bairro que você mora, tá? Uma comuna, e esse é um número que eu inventei, tá? Mas a gente pode, creio que seja mais ou menos o tamanho de um bairro em termos de quantidade de pessoas, ou até menos. Uma comuna, ela teria aproximadamente 4.000 pessoas. E por que 4.000 é o número que eu escolhi, tá? Bom, beleza. E a gente organizaria toda a federação em comunas, né? Teria a federação, né, que seria o país, teria os seus estados, os estados teriam as cidades e as cidades finalmente as comunas. Nesse modelo, pessoal, que eu penso de uma democracia para um mundo melhor, as comunas seriam a unidade básica de organização da sociedade. Dentro da comuna, você teria serviços, você teria comércio, você teria produção agrícola, você teria as discussões políticas e você teria também a vida cultural e qualquer outra coisa que fosse pertencente a essa comunidade ou essa comuna, né? Pois bem, mas o nosso assunto não é organização nem cultural nem econômica, nosso assunto é organização política. Embora elas sejam entrelaçadas, mas vamos focar na política. Dentro da comuna, pessoal, a gente pode organizar, subdividir a comuna em grupos de 20 pessoas, tá? Por que 20 pessoas? Eu vou mostrar um gráfico que eu fiz para vocês, como organizar o Brasil em comunas. E eu coloquei as quantidades de unidades, tanto desses grupos de 20 pessoas, quantidades de unidades de comunas, quantidades de unidades de estados e finalmente a quantidade de unidades de federação, tá? Por isso eu estou considerando 20 pessoas. Pois bem, 20 pessoas, pessoal, dá para discutir o projeto de lei? Dá, eu já discuti. Dá para discutir qualquer coisa entre 20 pessoas? Dá. Mas aí você vai falar, mas estamos falando de 184 milhões de pessoas, como assim só 20 pessoas? Mas aí tá a grande sacada da estrutura em árvore, pessoal. Essas 20 pessoas, elas discutem uma lei ou um projeto, o que seja. Vamos considerar que esse projeto seja de abrangência nacional, ok? Esse grupo de 20 pessoas vai discutir e tirar a sua decisão. Desse grupo de 20 pessoas, a gente tira um delegado. Ah, mas aí vai ficar a mesma coisa com deputados, vereadores? Não, esse delegado ele só tem poder de voz, ele não tem poder de decisão. Ele só é um veículo para passar a informação para frente, ok? Beleza.
Só que na comuna tem vários grupos de 20 pessoas, né? Você, para viver na comuna, pelo menos na minha idealização, você tem que pertencer a um desses grupos de 20 pessoas. Beleza. Esses delegados dos vários grupos de 20 pessoas se reúnem em outra reunião. E, pois bem, essa reunião, pessoal, cada delegado vai falar a decisão do seu grupo de 20 pessoas. A maior quantidade de decisões em relação a uma pauta ganha, tá? Simples votação. O ideal seria o consenso, mas consenso é uma coisa difícil de conseguir e às vezes demora muito e aí sim não ficaria prático de conseguir isso. Pois bem, a maioria da opinião dos delegados que fizeram essa discussão entre os grupos de 20 pessoas ganha, e esse grupo de delegados, pessoal, tira um outro delegado, que é o cara que vai representar a comuna inteira. Ele vai levar a voz da comuna. Parece até nome de jornal, né? A voz da comuna. Dá pra fazer um jornalzinho assim. Mas enfim, vamos lá. Esse delegado, ele vai levar a opinião dessa comuna. E pra onde que ele vai levar a opinião dessa comuna? Ele vai levar a opinião pro Conselho das Comunas. O Conselho das Comunas, pessoal, seria em relação à hierarquia, é uma hierarquia, né? Como se fosse a prefeitura, só que você não tem nenhum prefeito mandando, você não tem nada disso, tá? Depois a gente vai conversar sobre como organizar a economia nesses aspectos, que você precisa contratar um executor das decisões do povo, mas isso é mais pra frente, tá? Pois bem, os delegados que vão nesses conselhos das comunas, eles vão se reunir e tirar como que chama? E tirar a voz maior, e tirar a maioria. E a decisão do Conselho das Comunas, que seria a cidade, né, vai para o Conselho das Cidades, que seria, em termos hierárquicos, equivalente ao governo do Estado. Beleza. Essa decisão, pessoal, no Conselho do Estado, né, que vamos chamar de Conselho do Estado, esse delegado se encontraria com vários outros delegados de outras cidades e tomaria finalmente a decisão que abrangeria toda a nossa federação, que de fato seria uma federação, né? Só que assim, vamos pensar, teve uma questão importante, uma mudança importante que deve ser feita e foi destacada no Conselho do Estado. Pois bem, essa decisão, o delegado que foi lá vai trazer de volta para discutir no Conselho das Cidades. Os Conselhos da Cidade vão levar de volta para discutir no Conselho da Comuna, ok? Aprovado ou desaprovado, a decisão sobe novamente até o topo, né? Que seria um topo só em termos de organizacionais e não de poder, né? E a decisão é tomada. Mas aí você vai falar, pô, André, isso demora pra caramba, né? Pessoal, projetos no nosso sistema super eficiente e rápido e justo, dependendo do projeto, pode ficar anos na gaveta. Sabe projeto que anda rápido, pessoal? Aumento de salário de deputado, benefício para FIFA fazer Olimpíada, licitações um tanto quanto duvidosas. Então, pessoal, na média, os projetos vão ter uma tramitação até bem mais rápida do que o nosso sistema que tem hoje. Só que aí você vai falar, né? Pô, André, mas tudo vai ser decidido assim? Tudo tem que ser discutido no grupo de 20 pessoas, depois no Conselho da Comuna, depois no Conselho das Cidades, depois no Conselho do Estado para finalmente ser aplicado? Não, pessoal. As coisas que devem ser discutidas até chegar no Conselho do Estado são as coisas que vão ter impactos em termos do país, né? Em termos da federação. Tudo que vai ter impacto em todas as pessoas que vivem nessa federação deve ser discutido por todas as pessoas que vivem na federação. Coisas que impactam apenas na comuna vão ser discutidos só por esses grupos de 20 pessoas. Coisas que impactam apenas na cidade vai ser discutido apenas no âmbito da cidade. Assim, pessoal, a gente mantém uma certa independência para que cada região respeite sua cultura, né? E garante a agilidade de processo, porque nem tudo precisa ser definido globalmente. Ok, pessoal? Beleza? Se vocês olharem esse gráfico, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que o crescimento
da quantidade de entidades necessárias para administrar a sociedade, ele é logarítmico. Ou seja, ele tem um crescimento relativamente grande no início, só que depois ele tende a se tornar constante. Ou seja, por exemplo, para a gente administrar todo o nosso planeta, a gente precisaria colocar só mais um nível hierárquico, pessoal. Se a gente quisesse administrar o sistema solar, nós colocaríamos apenas mais um nível hierárquico. Se a gente quisesse administrar o conjunto de sistemas solares, a gente colocaria só mais um nível hierárquico. Tá vendo a beleza desse conceito, pessoal? A gente consegue administrar muitas pessoas de forma rápida e esse modelo ele não se satura, ao contrário do que a gente tem hoje. Que a própria dinâmica do poder que a gente tem hoje, ela não permite a discussão na base, né? É muito rápido, tem muitas negociatas, muitas coisas que a gente não tem acesso e nem querem, né? Mas aí você vai falar, né? Pô, André, que trampo isso, hein? Precisa discutir aqui, levar um delegado fisicamente ali. Pessoal, com a tecnologia isso fica muito mais fácil, fica ainda mais rápido. Porque a reunião de delegados, a reunião dos próprios grupos da comuna não precisam ser de corpo presente. A gente pode usar um sistema de mensagens, podemos organizar tudo via internet. Por exemplo, os grupos das comunas, os grupos de 20 pessoas, lembra que eu falei? Eles podem se reunir numa sala de chat, de voz, né? De preferência, porque ficar digitando é um inferno. Mas vamos lá. Tirar essa decisão, eleger um delegado. E esse delegado vai virtualmente. Não precisa estar de corpo presente. Isso agiliza muito a discussão, pessoal. Mas aí você vai falar ainda. Tá, tudo bem. Na hora de discutir, beleza. Mas e na hora de escolher o projeto? Como que a gente pode fazer, né? Pessoal, existem duas formas. As pessoas no seu dia a dia discutem e tiram suas prioridades, né? E nesse grupo de 20 pessoas elas propõem essas prioridades e isso vai ser discutido. Ou a gente pode ainda fazer um sistema de computação mesmo, e disso eu manjo, eu falo com propriedade, que organizasse. Por exemplo, se você gosta de um projeto para sua sociedade, você dá um curtir. Né, imitando o Facebook, você dá um curtir no projeto. Se você não gosta, a gente pode inventar um botão descurtir, né? E assim, os projetos que mais interessam a sociedade, tanto em nível federal ou da federação, né? Tanto em nível estadual, da cidade, ou ainda no nível das próprias comunas, ficam organizados em termos de prioridade. E assim, eles podem ser votados e discutidos como a gente quiser. Beleza, pessoal? Espero ter sido claro. E qualquer dúvida, postem aqui nos comentários. Tamo aí. Eu vou colocar a planilha que eu fiz calculando a quantidade de níveis e com os gráficos para organizar o nosso país, por exemplo, num sistema de comunas. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo e até mais.